Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Vamos aqui para mais um devocional e nesses dias, conforme prometido no devocional de ontem, nós estamos trazendo aqui as ideologias na qual Deus abomina e diante do campo eleitoral que nós estamos aí, nós temos que tomar uma decisão como cristãos e entender dentro da palavra de Deus o que está correto aos olhos de Deus e o que não está correto. Antes eu já te peço que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações que sempre que colocarmos vídeos novos aqui você será notificado e poderá acompanhar conosco. Então divulgue esse canal a mais pessoas, vamos aí anunciar o amor de Deus e trazer o discernimento da palavra de Deus, de tudo aquilo que o Criador quer deixar aos nossos corações e deixou registrado através da sua palavra. Hoje nós vamos falar de uma ideologia que daria aqui para nós fazermos 2, 3, 4 devocionais sobre ela. Mas eu vou tentar simplificar aqui, caso nós não conseguimos abordar todo o assunto aqui, nós faremos outro devocional referente a isso. Mas antes eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou homofóbico, de forma nenhuma. Pelo contrário, eu tenho muitos amigos e amo eles em Cristo Jesus que se declaram homossexuais. São pessoas que têm caráter e integridade, são pessoas que eu me espelho nelas diante do seu caráter, diante do seu amor, são pessoas amorosas, mas que estão diante de uma prática que Deus não aprova. Isso nós temos que deixar bem claro aqui. Tenho no meu convívio pessoas abertamente declaradas homossexuais e nem por isso eu os julgo. E olha que Jesus disse o seguinte: não julgueis para não seres julgados. Correto? Esse é um mandamento de Cristo Jesus. Mas por que ele deu esse mandamento? Porque ele fala o seguinte também: porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu. Então, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus e nos arrependemos do nosso pecado, dos nossos pecados, o primeiro ato que devemos fazer é retirar a trave dos nossos olhos. E quando nós retiramos a trave dos nossos olhos, aí nós podemos aplicar para a nossa vida o segundo mandamento de Cristo, o segundo conselho de Cristo. Fazei julgamentos justos diante da justiça de Deus, de acordo com a justiça de Deus. Então, o simples fato de não julgueis para não ser julgados é para não trazer condenação sobre as nossas vidas se nós também estivermos em pecado. Agora, se nós conseguimos tirar a trave dos nossos olhos para aconselhar um irmão, aí nós podemos fazer. Mas eu também não estou aqui para fazer esse julgamento. Apesar de ter me convertido, apesar de ter entregue a minha vida para Jesus, apesar de lutar diariamente contra o pecado, porque é uma luta constante, é uma luta diária, mas eu não estou aqui para fazer julgamento, mas para trazer a palavra de Deus e dizer que a ideologia de gênero, ela é sim contrária à vontade de Deus. Então nós vamos para um texto de Romano, é um pouco extenso aqui, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo. Lá em Romanos, no primeiro capítulo, Paulo declara o seguinte: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. A Bíblia declara que o coração do homem é enganoso. Então, se nós dermos ouvido ao nosso coração, nós estamos sujeitos a cair em pecado. Então, ele vem falar o seguinte: por isso Deus os entregou. Por isso, por quê? No versículo anterior aqui ele fala: e trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então ele vai continuar o versículo 25 também dizendo o seguinte: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Em vez de adorar o Criador, passaram a adorar coisas e seres criados por Deus. E qual foi a consequência disso? Paulo então continua decorrendo aqui no livro de Romanos. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras,
contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais que desprezaram o conhecimento de Deus, ele, ou seja, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável. Assim como é na pornografia, a mente do homem, ela sofre uma grande disfunção. Há estudos já comprovados que há pessoas que é viciada em pornografia, ela tem a mente mais detonada do que uma pessoa que está no vício das drogas. É muito grave isso. Então, Paulo fala o seguinte: além do mais vício que desprezar o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, aqueles que estão no pecado da homossexualidade, eles estão afastados da glória de Deus. Deus os entregou. Deus os entregou a essa, como ele diz aqui, a esses atos indecentes. Então, quando Deus entrega, é a mesma coisa de eu pegar o meu filho e o entregar num orfanato e deixar para que outra pessoa cuide. Se Deus não está cuidando da minha vida, quem está cuidando? Nós temos que deixar claro aqui que o seguinte, que há pessoas que são abertamente declaradas homossexuais, mas não praticam esses atos indecentes. Essas pessoas lutam contra o pecado, porque tem uma natureza dentro de si lutando com ela para que ela faça esses atos. Há pessoas, já me relataram, que não praticam, abominam o ato sexual, homem com homem, mulher com mulher. Pessoas que mais sentem desejo e sentem atração por pessoas do mesmo sexo, mas nem por isso se entregam a esses atos, porque sabem que isso não agrada o coração de Deus. É como nós, que entregamos a vida para Jesus e lutamos diariamente contra o pecado. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem a sua área onde o inimigo mais ataca. Mas não é por eu ser atacado, não é por eu ser abertamente declarado homossexual que eu tenho que ceder a essa prática. Por isso que a ideologia de gênero, ela é abominável aos olhos de Deus, porque o homem quer introduzir na mente da sociedade que isso é normal. Que homem com homem é normal, mulher com mulher é normal, banheiro unissex é normal. Não é, meus irmãos. Não é normal. Isso é abominável aos olhos de Deus. Deus não se agrada. Deus não compactua com isso. Por que Deus não agrada disso? Porque Deus criou um bem maior que se chama família. E ele dá um mandamento: crescei-vos e multiplicai-vos. Como que um homem com homem pode se multiplicar? Como que mulher com mulher pode se multiplicar? Não há descendência aí. Não há descendência. E o desejo de Deus é que o homem cresça e constitua família, filhos. A palavra de Deus fala que filhos são herança do Senhor. Deus quer deixar uma herança para a sua vida. Deus quer lhe abençoar. Filhos são bênçãos do Senhor. Deus quer lhe abençoar com uma prole, uma família saudável. E praticando, e dentro da prática homossexual, dentro da ideologia de gênero, é a extinção da raça humana. É a extinção da raça humana, assim como foi em Sodoma e Gomorra. Muitos veem isso como um sentido figurado, mas a perversidade, a promiscuidade estava tão grande que os homens quiseram ter relacionamento com os anjos. Quando Ló fala para eles, para a população, não, eu entrego aqui as minhas filhas para que vocês tenham relações com ela, mas deixem os anjos de fora. Eles declaram abertamente, não,
Nós queremos ter relacionamento com eles e não com suas filhas. Olha o tanto que a mente deles já estavam cauterizadas, porque já era prática normal. A iniquidade já havia tomado conta de Sodoma e Gomorra, e eles estavam envolvidos nas práticas pecaminosas e totalmente afastados de Deus. Portanto, a prática homossexual, eu não estou falando a tendência homossexual. Eu não estou falando da luta interna que o indivíduo sofre em ter atração pelo mesmo sexo. Eu estou falando da prática homossexual. Ela é, sim, pecaminosa. Ela não agrada o coração de Deus. A ideologia de gênero não agrada o coração de Deus e só nos faz distanciar. Paulo declarou o seguinte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados da glória de Deus. Só tem uma forma de nós voltarmos para Deus. Só tem uma forma de nós termos Cristo como nosso Senhor e Salvador e através disso nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e ter uma verdadeira conversão, largar as práticas pecaminosas e agora ser direcionado pela palavra de Deus. E é essa mesma palavra de Deus que declarou tudo isso aqui que eu li para você. Paulo foi muito atento nesse texto. Paulo foi muito atento à voz do Espírito Santo para deixar isso escrito para nós e nós agora temos isso como regra de fé. E através dessa regra de fé nós temos uma mente renovada, uma verdadeira metanoia, para fazermos a diferença, não só aqui no nosso convívio pessoal, mas também lá em Brasília, onde são promulgadas as leis. Uma lei dessa de ideologia de gênero se passa pelo Congresso, uma sugestão dessa de ideologia de gênero se passa pelo Congresso e vira lei, se torna iniquidade. Aí pronto, estamos como Sodoma e Gomorra, sujeitos à justiça de Deus. E olha que a ira de Deus, quando vem, meu irmão, não sobra nada. Não sobra nada. Porque se eu achar que eu serei salvo por isso, eu estarei totalmente perdido. Agora, o que pode me salvar? Somente a fé em Cristo Jesus. E quando eu tenho fé em Cristo Jesus e quando eu me converto dos meus pecados, aí sim eu passo a agradar o coração de Deus e ter uma mente renovada e não disponibilizada aqui à reprovação de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos declarar aqui, Deus, não uma guerra contra nossos irmãos que têm essa luta interna diária, mas uma guerra contra a prática homossexual. E amar mesmo, Deus, assim como eu tenho amado, e eu quero amar cada vez mais e desejo que cada um que acompanha conosco esse devocional tenha na sua mente que nós devemos amar sim uns aos outros. Não julgar, porque todos nós somos pecadores e carecemos de uma conversão diária. Carecemos diariamente do poder de Cristo sobre as nossas vidas, da graça de Cristo sobre nós. Mas amar Deus e declarar o nosso amor, assim como foi o amor do Senhor incondicional. Quando nós estávamos no pecado, o Senhor nos amou e nós devemos amar o próximo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço nessa noite que o Senhor traga ao nosso entendimento, Deus, a melhor forma de servirmos ao Senhor e agradar o coração do Senhor. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, traga anjos do Senhor sobre a mente de cada um desses nossos representantes políticos, Deus, para que tirem da mente essa ideologia de gênero. Eu repreendo em nome de Jesus toda a influência maligna ali em Brasília que queira aprovar essa lei. Eu repreendo agora em nome de Jesus e peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, trazendo paz, entendimento, discernimento, para entendermos qual é a sua vontade sobre as nossas vidas. Nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor se alegra quando nós nos direcionamos ao Senhor e entregamos a nossa vida ao Senhor. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e que vocês vivam o sobrenatural de Deus. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.